muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e amado Deepcast. Hoje eu tô aqui com essa fera, Lutuly, parceiraço nosso, que é head de parcerias e de integradores no Magalu. E vamos bater um papinho hoje falando um pouco de integração, marketplace, 3P, 1P, satisfação de cliente e o que der na nossa cabeça a gente vai ficar falando. Boa. Mais ou menos isso. Mas eu não estou aqui para ficar apresentando meu convidado. Lutuly, conta um pouquinho da tua trajetória, do Magalu, o que você faz e nosso papo vai Tá bom. Boa, Edu, obrigado pelo convite pra gente, Magalu, e pra mim também fico feliz a gente poder bater esse papo, contar um pouco do Magalu e principalmente como que ter ali uma integração ou ter uma conexão de qualidade com a plataforma faz diferença no dia a dia e no resultado do nosso seller. Então, meu nome é um pouquinho diferente, Lutuly. Akane Paixão, olha que nome, hein? Nome de origem africana, mas sou mineiro. Estou aqui em São Paulo faz 5 anos. E dentro do Magalu já toquei produtos PJ, conta, empréstimo, antecipação, vários produtos ali focados no seller. E agora estou com integração e parceria no dia a dia junto com os nossos parceiros integradores, né? Como vocês aqui, GoDeep, para poder levar ferramentas, levar ali soluções tecnológicas para o nosso seller, porque no dia a dia é importante isso, e eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso, o quanto ter ali um parceiro tecnológico, que você pode contar com ele, não só para ter um produto de prateleira, mas para poder ajudar no dia a dia do negócio é fundamental. E aí falando de Magalu, né, o Magalu, 67 anos no mercado, começou com loja física lá no interior de São Paulo, em Franca. E aí, a partir daí, de toda essa expertise do produto, que hoje a gente chama de 1P, mas que na época era o produto de loja física, construiu toda uma estrutura de e-commerce e depois disso com o marketplace. E aí é nesse ecossistema de marketplace, aí quando a gente fala ecossistema, porque não é só Magalu, né? Tem Netshoes, Kabum, Época Cosméticos, Stand Virtual, é todo um conjunto de empresas para poder aproximar o cliente que precisa de um produto através aí dos nossos sellers. Cara, eu nem ia começar por aí, mas quando tu falou agora me deu uma nostalgia, um insight, uma saudade boa, porque tem uma curiosidade nesse papo. Eu estava falando disso num outro palco aqui hoje. A GoDeep hoje, muito conhecida pelo trabalho no B2B e tal, mas a gente teve muito tempo uma parceria, uma penetração e um protagonismo dentro do mercado editorial, na parte online. E, cara, é muito louco esse papo, porque surgiu agora, cara. Eu te falei que a coisa vai surgindo. É isso aí. E o que acontece, cara? A EV, a estante virtual, cara, a gente é parceiro da EV muito antes de ser Magalu. E nós fomos o primeiro parceiro, na época o Duda era o CEO, que foi o fundador, lembra da gente fazendo reunião lá no Rio de Janeiro, para abrir integração para sellers, porque era só um formato via planilha. Então, quando tu falou de estante virtual e do ecossistema inteiro, cara, abriu uma caixinha. Hoje o André tá à frente lá, o André Palme, que tá junto da operação do Magalu, um amigo de longa data do mercado editorial. Então, cara, eu tava muito focado em gente falar Magalu. Quando você falou EV, eu falei, cara, que saudade boa, assim, que a gente desenvolveu um bom trabalho com o pessoal do Livre. E legal saber que hoje tá junto do ecossistema tão amplo como é o caso do Magalu, dando a atenção que eu acho que a EV e o EV, para quem não tá ligado, é estante virtual, dentro do ecossistema. Puta, fico feliz demais. Mas eu vou emendar em outras coisas aqui, não quero ficar falando de EV. Eu acho que você falou sobre parceiro de qualidade, né? E eu acho que é importante a gente explorar um pouquinho essa conversa. Cara, o Magalu tem um trabalho super forte, a Luísa é muito presente nessa questão de democratização, abertura de seller, pequenos empreendedores, de trazer para o ecossistema. Mas a gente sabe que quando a operação começa a criar corpo, cara, não dá para fazer isso manual, né, bicho? Começam os desafios. Começa o desafio, por vezes operacionais. Sim, com certeza. Começa a escalar em número de pedido, baixa no Seller Center, sobe nota, baixa etiqueta, né? Tem um trabalho operacional que você dá conta com 5, 10, 15 pedidos dia, mas começou a escalar, isso virou um problema. E eu queria ouvir de ti, porque hoje a gente tem a felicidade de ser um parceiro bem próximo do Magalu, a gente faz parte em comitê dos principais integradores, temos reuniões frequentes nos programas de integração, assim como outros parceiros que estão aqui. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada, da importância de trabalhar com um parceiro homologado. Sim. Obviamente, isso talvez se justifique a partir de um certo volume, mas eu queria que você que está mediando esse cara entre o seller e a operação de venda, como que você vê a importância do integrador e eu vou até ampliar a pergunta dizendo assim, em que momento da jornada, porque vai ter na audiência provavelmente pessoas que estão num momento tracionando, em que momento você acha que olhar para o integrador mais completo faz sentido e que esteja próximo do ecossistema? Boa. No Magalu, a gente, desde o primeiro dia, você carrega a visão de que é levar ao acesso de muito, que é privilégio de poucos.
E aí o Magalu, ele busca fazer isso e de forma prática, utilizando e entendendo que todos aqueles integradores ou parceiro tecnológico que está disposto a conectar a sua base de seller, seja ele 1, 2, 5, 10, 100 mil, ele tem a oportunidade de se conectar na nossa API. A gente está falando agora de um cenário de open, né, um cenário de API aberta, e fazer com que esse seller ele tenha o melhor serviço prestado. E aí, qual que é a importância quando a gente fala de parceiro homologado? Então, nós temos um programa focado em parceiro integrador, seja para hub, plataforma, RP, que é o programa Acelera com o Magalu. Então, dentro desse programa, basicamente, o que a gente faz? A gente, nem sei se a palavra é regulamento, mas a gente organiza, organiza para poder fazer com que o seller ele tenha essa garantia, ele tenha essa certeza de que esse parceiro tecnológico que está me abordando, me oferecendo o serviço, ele sim é um parceiro que o Magalu já identificou esse parceiro, ele consegue garantir que é uma conexão de qualidade, que é uma empresa séria, que é uma empresa que conversa e supre a necessidade do seller. Uma coisa é você falar que você faz, uma coisa é você ter a chancela. Ter a chancela da plataforma que isso acontece. Então a GoDeep, por exemplo, é uma empresa que faz parte do nosso programa, ela é uma empresa homologada, e isso dá garantia para o seller ou para aquele lojista que tem, às vezes, uma loja física está começando a ir para o online, de que ele pode confiar que esse relacionamento ele existe, mas que principalmente há uma seriedade em todo esse processo, que as suas informações são transitadas de forma segura, que tem um conjunto de ações sendo feitas pelo parceiro integrador para poder gerar resultado, que é isso que o seller espera. Então, você que é seller, que está começando a vender, ou que já vende em várias plataformas, você ter a garantia e consultar ali mesmo dentro do nosso site, do programa do Acelera, aceleracommagalu.com.br, a gente tem ali vocês, por exemplo, e todos os outros parceiros que são homologados. Então, um processo de dúvida ali é você consultar para saber, o Magalu deu a chancela desse parceiro, esse parceiro de verdade ele está conectado. E aí, já passando para a segunda pergunta, dentro da jornada do seller, da experiência dele de venda no e-com, tem uma parte inicial e do começo. E eu falo, a integradora, o parceiro tecnológico, ele é importante em todas as etapas, independente da etapa que você esteja, é fundamental. Vou separar em 3 grupos. Primeiro, aquele que está começando. Aquele que está começando, ele está ali, às vezes, testando uma plataforma, testando a segunda plataforma, ele está fazendo a operação toda sozinha. Se ele tem que fazer um processo manual direto de um portal, por exemplo, ele começa a ter dificuldade quando ele vai ampliar. Pensa que de uma noite para o dia ele começou a vender aquele produto, acertei. Ele nem sabia, né? Eu, seller, nem sabia curva A, nem nada disso, mas comprei um produto, apostei e começou a vender. No seu segundo dia, você já começa a ter vendas, mas tem que emitir etiqueta, e ao mesmo tempo tem cliente perguntando. Então, tudo esse ambiente ele já é propício para ter um ambiente, uma solução tecnológica. Se é um parceiro que está ampliando o canal, já vendo em um canal muito bem, quero ampliar um outro canal. Nesse momento, não tem como você fazer uma operação sem ter um parceiro tecnológico para isso. O cliente grande ainda aí nem se fala. Então, em toda a jornada do seller, ele é importante, fundamental, porque vai facilitar a operação, entre vários outros benefícios que a gente tem. Perfeito. E sabe que a gente percebe isso lá na GoDeep, porque, embora a gente seja uma empresa predominantemente é muito forte, mas com atenção muito grande no B2B, então a gente atende indústria. Tá bom. Mas eu tenho indústria fazendo D2C com Magalu, com Kabum. Eu tenho indústria fazendo D2C com EV, lá com a virtual. Época cosméticos eu não tenho. Tá? Acho que dentro do ecossistema assim, das que eu me lembro, mas Magalu, Netshoes, estante virtual, Kabum, esqueci de quem? Época. Acho que é isso, né? Então, época a gente não tem nenhum parceiro conectado. Então, a gente percebe que. Você falou de lojista, estou trazendo isso para o contexto de distribuidor e indústria, porque a gente também atua nesse ecossistema. Sim. É muito comum. Ontem a gente gravou aqui com o pessoal da Harman, que inclusive vende no Magalu, a marca JBL, vende no Kabum também, então a gente está nos 2 canais com eles, e acho que Netshoes também. Acho que também vende a linha de corrida, acho que está lá conectada. Hoje, cara, a orquestração, o André estava aqui ontem e comentou sobre isso, se eu não estou enganado, são 21 canais que a gente orquestra. Né? Cara, a gente está falando de algumas centenas, até porque eu não posso falar o número com exatidão, mas algumas centenas, aí o S fica no imaginário, de pedidos que em 21 canais, com 3 CDs espalhados, com operadores de gente diferente, sem um parceiro integrador para orquestrar esse negócio, é inviável. Não, e limita, né? Esse que é o fator limitante. Quando a gente está escalando um negócio, não pode ser a falta de gestão, algo que uma solução tecnológica pode te entregar e gerar esse resultado e resolver esse problema.
que vai ser o fator limitador. Então, começar o jogo de forma correta, ou de fazer uma análise mesmo, né? O que eu estou usando de solução tecnológica? Tem alguma outra coisa que eu preciso, que eu não tenho ainda? O que eu posso fazer para poder expandir? É de ter um olhar crítico para isso. Que a gente olha para tanta coisa, a gente olha para fornecedor, olha para preço, olha para compra, olha para tantos outros fatores, mas tem alguma coisa que parece que não é tão simples, é uma tubulação que está funcionando. Mas quando você olha com mais atenção em relação a isso, você consegue procurar parceiros de qualidade que vão gerar ainda mais valor para o negócio. Total, e acho que tem um ponto que é importante aqui, gente, só para vocês entenderem, e o Lutulia pode falar mais sobre isso. Tô falando isso pelo lado de quem é parceiro e quem desenvolve a tecnologia de integração com marketplaces. Óbvio que o Magalu é um dos nossos parceiros, como falei, a própria Harman, mais de 20, hoje nós estamos conectados perto de 40 marketplaces, né, verticalizados, horizontal, multicategoria. Mas nesse ecossistema, cara, eu falo sempre assim, a operação de marketplace, ela é muito dinâmica, né? E nós, como parceiros homologados, a gente tem uma agenda de roadmap junto com o parceiro. Por exemplo, o Magalu tá com a Open API rodando aí, é um projeto que, salvo engano, é setembro, aí tem deadline e tal. Essa é uma agenda que a gente já tem há alguns meses. Então, como parceiro homologado, a gente participa das agendas de roadmap, a gente tem apoio do time técnico. Então, as funcionalidades que serão lançadas dentro do marketplace, seja ele qual for dentro do ecossistema, falando aqui, nosso parceiro Magalu, nós, como parceiro homologado, temos um compromisso de estar disponível com todas as features, inclusive porque o Magalu pode fazer uma ação, uma campanha, e como parceiro homologado a gente tem que dar suporte para esse seller. Então acho que falar um pouquinho também da importância do alinhamento de roadmap do parceiro com o roadmap Magalu para a geração de resultado para o seller. Acho que isso é um fator importante. Boa. A todo tempo, a gente como plataforma, a gente está buscando como dar mais evidência para o produto, como colocar o produto de maior qualidade e quais são as funcionalidades que são necessárias. Então essa construção ela acontece a nível plataforma, mas isso precisa chegar no seller. E como que ele chega? Através do nosso parceiro integrador homologado. Então, nessa trilha de desenvolvimento do seller, nessa trilha de crescimento de resultado, quando a gente tem visibilidade de todas as funcionalidades, tem acesso à documentação, participa da mesa de discussão de necessidade. Você está no dia a dia com o seller, você está ali, você sabe a necessidade que ele tem, qual funcionalidade, o que ele sente mais dificuldade. Então essa proximidade que a gente tem, ela não acontece só no final dessa jornada. Ela acontece na parte de gerar demanda, de gerar o entendimento, de mostrar. Essa é a dor que o seller tem. E eu vou pegar um exemplo para você. Nós lançamos recentemente a nossa feature do chat, onde o cliente ele já fala com o seller, ali na página de produto, ele já tira a dúvida e a partir daí ele já consegue, o cliente já faz a aquisição do produto. O que acontecia antes? O cliente ele tinha uma dúvida, vou pegar um exemplo aqui, um armário, ele vai lá e olhava um móvel, ele tinha dúvida de como que era o puxador. E aí o que ele fazia? Ele mandava mensagem, abria o ticket, e esse ticket ia para o seller responder. Só que nesse meio tempo, se ele clicasse em um outro anúncio e ele não tivesse mais dúvida, ele ia lá, comprava aquele produto e o seller ele acabava perdendo aquela venda. Então com o ticket aberto ainda rodando. E o ticket rodando e o seller respondendo. Nesse novo cenário, você já tira a dúvida do cliente na hora e esse cliente ele já adquire o produto. A gente tem uma redução aí de quase 2 horas em média de atendimento em relação a isso e a gente tem um aumento de conversão. É isso, o cliente ele já tira todas as dúvidas. Primeiro, gera conversão porque ele compra mais rápido, mas ao mesmo tempo evita do cliente dele comprar e gerar um cancelamento e uma devolução. Que aí ele já acertou a dúvida que ele tinha. Ele já acertou a dúvida que ele tinha. Então, o chat, por exemplo, é uma disponibilidade que o Magalu faz de disponibilizar a documentação primeiro, ouvir essa dor, construir junto de vocês, por exemplo, e a partir daí fazer essa entrega para o cliente. Então, ter essa clareza e ter essa proximidade faz com que vocês tenham, por exemplo, as funcionalidades que o Magalu já desenvolveu e que está disponibilizando para o nosso seller. Total. Eu queria ir para uma linha, no teu de como que o Magalu está vendo, que a gente tem visto muito movimento dentro dos canais de marketplace, a operação de FOP. Boa. Né? Temos lá o clássico, onde o próprio seller faz a parte de fulfillment, nós temos o Magalu Entregas, onde pick and pack fica com o seller e eu posso fazer o delivery com a estrutura logística do Magalu. E a operação de full, como vocês estão olhando para isso? Porque tem sido uma demanda cada vez maior e quando a gente fala dos clientes indústria e distribuidores, é uma operação de praxe. Eu queria ouvir de ti, como que está o olhar para isso, quais são os pontos que o Magalu está vendo, tipo, nessa vertical a gente está puxando o seller porque a gente entende que dentro do full faz sentido. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a operação de full de vocês. Tá bom. O ganho que o full traz para posicionamento do anúncio do seller é
Brutal. Brutal. Essa é a palavra. Porque é estratégico. Pensa, são duas dores ou duas necessidades que o cliente tem que o Full ele resolve. Primeiro, frete grátis, ou uma redução do preço de custo do frete. E o segundo é velocidade. Não é um produto de um seller que está em uma região do país, ele vai entregar em outra região, isso tem um tempo, e o cliente ele decide. Quando ele vai olhar para o produto, e às vezes o tempo de entrega está muito grande, é um fator na decisão de compra do cliente. Então quando a gente fala de redução de custo e tempo de entrega, o Full ele leva esses sellers para um passo à frente nessa jornada, essa maratona que a gente entende que é uma plataforma de marketplace, onde a gente tem ali vários players oferecendo produtos com pouca diferença, por exemplo. Então o Full, ponto, ele é estratégico porque ele é decisor para o cliente quando a gente fala de velocidade e de preço. E aí o Magalu, que ele já vem fazendo há um bom tempo, que ele continua fazendo expandindo a sua estrutura em relação a CDs abertos para poder receber o produto do Full, mas principalmente olhar para o seller e oferecer para o seller uma condição financeira que faça sentido, porque o seller ele vai estar tirando o produto do seu estoque físico, né, daquela sensação de eu tenho controle, o produto está comigo, eu vou colocar no CD. Só que esse produto, quando você faz isso com uma assertividade, eu vou olhar meu produto de curva A, vou olhar um produto que eu tenho uma condição de suprir estoque, porque coloquei no Full, se eu tenho mais velocidade, se eu tenho um preço melhor, eu vou ter mais venda, eu vou precisar de ter reposição desses produtos. Então, utilizar a estratégia, né, e falando para o nosso seller que está acompanhando aqui o nosso podcast, de olhar para o produto correto e posicionar ele dentro do Full, ele vai gerar uma conversão, e aí isso a gente tem, né, vários casos de sellers, a todo momento que a gente fala sobre Full, a gente está falando de aumento de resultado, porque esse produto ele vai estar mais bem posicionado e principalmente ele vai estar mais perto do cliente. Na jornada de sair do seller, ir para um centro de distribuição ou um hub e ir direto para o cliente, eu já estou num segundo step, que é onde já está no processo. Então, caiu a venda. E aí, se a gente faz, quais são os ganhos? A gente consegue ter entrega no mesmo dia, tem entrega no D+1 e principalmente com um custo mais reduzido. Deixa eu fazer uma pergunta ainda na linha de Full, né, no Tuli. A operação de Full, ela é elegível para qualquer seller? Boa. É uma pergunta, tipo assim, eu posso chegar lá no Tuli, quero, não, até pra a galera que tá assistindo eventualmente dizer, puta, eu tenho interesse nisso, até pra organizar e se não for pra todo mundo, quais são os parâmetros, até pra ajudar a galera a entender em que momento, ou até por ser um objetivo, putz, eu preciso chegar aqui, então eu queria ouvir, eu não sei, literalmente eu não sei qual é o contexto, se a minha pergunta não fizer sentido, por favor, ignore, mas eu acho que entender pra quem que é. Tá bom. O que a gente tem feito, trabalhado no Full, e aí, diferente de colocar uma catraca aberta onde todo mundo coloca, e aí isso gera um ônus pro seller. Porque pensa, eu sou um seller, tem um produto aqui que eu não sei se esse produto é o produto certo ainda, eu coloco ele e esse produto ele não vende, ou esse produto ele não tem uma rotatividade. Eu começo a gerar uma despesa às vezes pro seller, porque ele poderia estar usando esses produtos em um outro canal para poder utilizar. Então o que a gente tem feito de forma estratégica é, nessa porta de entrada, o nosso time de Full tem feito um processo de curadoria e de assessoria junto do seller para entender com esse seller quais são os produtos, em quais centros de distribuição faz sentido, porque se eu estou, por exemplo, em um centro regional no sul do país, e o meu maior volume de venda ele é na região Nordeste, porque eu faço o deslocamento desse produto para o centro de distribuição perto desse cliente para poder fazer a entrega. Então, o que a gente tem aprendido e tem executado, né, no dia a dia de Full nesse processo de entrada, eu vou fazer esse processo de entrada junto com você. Então, a gente tem um time de Full dedicado para isso, para olhar para a categoria, para poder olhar para a curva, para qual produto que faz mais sentido colocar e principalmente para posicionar em quais centros de distribuição vão estar esses produtos. Então, a nossa regra está baseada em entender a característica do produto para poder disponibilizar. Temos os desafios, por exemplo, relacionados a tamanho de produto. Temos agora, né, a linha de imóveis também colocando dentro do centro de distribuição, porque o cliente, ele, independente do que ele precisa, se ele precisa de um produto de um ticket mais baixo, ou de um ticket mais alto, ou de qualquer tamanho, dimensão, ele quer esse produto mais rápido e mais próximo. Perfeito. Então o que a gente tem feito é utilizar a curadoria para poder entregar isso pro seller. Beleza. E eu, seller, se eu quiser, qual que é o caminho para eu perguntar assim, galera, posso ir pro Full? Tem um canal para isso? Tipo, só para fechar o tema de Full, assim. Tem dois caminhos. Claro, pelo atendimento você consegue fazer a solicitação, legal, certo? E dentro do portal do seller você também tem essa opção. Bacana. Então você consegue fazer ali, aplicar os seus produtos para você poder entrar pelo Full. Beleza. No Tuli, olhando, a gente acaba falando mais Magalu, eu queria entender um pouquinho a Magalu no contexto do marketplace do Magalu.br, porque a gente sabe que os outros acabam sendo verticalizados, né? Então, Kabum, temos uma linha de gamer específica, eletrônico, geek, né? Vou botar nessa categoria.
Estante virtual pra galera do livro, época cosmético para cosmético, maquiagem, saúde e beleza. Netshoes, tênis, artigos esportivos, né? Mas dentro do Magalu, que talvez seja um norteador para a pergunta que eu estou fazendo, quais são as categorias que hoje a Magalu está olhando como oportunidade, até para servir de incentivo para quem está assistindo? Cara, a gente está olhando para isso, a gente tem demanda aqui. Até pra galera que eventualmente tá vindo dizer, puta, meu, eu tô aí, não tô em nenhum canal de marketplace, eu acho que já que tá alinhado, faz sentido a gente tá começando. Tá bom. Magalu, a gente, pela experiência de loja física, a gente fala que a gente vende muito FGTS, que é fogão, geladeira, TV e sofá. O core, porque o core vem de loja do cliente que vai lá e compra esse produto. Então esse produto, essa linha ela acaba sendo refletida para o site. E tecnologia, porque a gente é um dos principais players em relação à venda de celulares. Mas aí falando de estratégia, aí falando desse segundo semestre, olhando apostas, e tem Black Friday chegando no final do ano também. Janeiro a gente tem a liquidação fantástica, que é a campanha do próprio Magalu, que acontece ali na primeira semana de janeiro. Eu acho que você parar aqui e elencar 3 deles. O primeiro, automotivo, autopartes. Então você, seller, que você aí já trabalha com isso, é o momento de acelerar. A gente está fazendo várias entregas técnicas dentro da nossa plataforma para melhorar a experiência. Então tem a entrega de consulta por veículo, que já está em teste na nossa plataforma. Daqui a pouco está chegando a consulta por placa também de veículo. Então isso dá assertividade, né? O cliente ele vai entrar, vai colocar a placa do veículo, ele já vai ter ali apenas os produtos que é compatível Cara, que animal, velho. Com o veículo, seja moto, seja carro ou qualquer outro veículo. Então, falando de apostas, né? Vamos colocar a ficha nessa vertical, porque a gente também está estruturando comercialmente isso. O segundo, a estrutura de lifestyle, moda, beleza, porque a gente tem as empresas específicas, como você disse, de Netshoes para moda e esporte, tem época, mas a gente tem essa vertical dentro do Magalu também, que acessando o site do Magalu, o app que o cliente acessa, ele também consegue utilizar isso. Então é uma vertical que a gente também tem ele como aposta, porque esse seller está procurando esse produto dentro do nosso app. E o que a gente está fazendo é trazendo mais sellers para poder vender essa vertical. E o terceiro é mercado, que é muito importante também, porque a gente tem aí, para você, seller, que já vende nessa vertical, tem a questão da recorrência, o que é muito importante, né? Então, quando às vezes tem o produto do dia a dia, e aí quando entra no mercado ali também entra fralda, entra todas essas coisas que a gente tem o cliente a todo tempo buscando esse produto na nossa plataforma. Então, falando de segundo semestre, as apostas que eu faria aqui, e a gente pode chegar no final do ano e a gente avaliar como foram. Cara, sabe que despertou um gatilho aqui? Porque a gente tem, na Goldip a gente tem muitos distribuidores e fabricantes de autopartes. Eu acho que até já fica aqui a dica agora pro comercial da Goldip, o time de CS falar com a nossa base, porque, cara, é muito legal saber disso. Embora a gente tenha uma interação grande, eu não sabia desse interesse. Então, puta, cara, acho que tem. Viu, galera? Então acho que é legal ficar antenado também porque tá rolando. Boa. Lutuli, a gente tá aqui de papo, poderia ficar a tarde toda, mas eu tenho que meio que ir pra reta final, porque senão a turma começa a ficar meio que dando corta. Já teve um cara aqui que. Você passou como um full? Cara, diz aí, 3 dicas que Lutuli, em nome do Magalu, daria pra quem tá pensando em vender no marketplace. E além das dicas, pontos de atenção nessa empreitada pra gente tentar fazer um fechamento aqui e ir pra reta final. Boa, vamos lá começar com as dicas. Primeira dica, promocional. A gente tem hoje dentro da própria plataforma campanhas que são feitas especificamente. Tem campanhas gerais de preço à vista e no parcelado, mas tem campanha que o Magalu faz por uma seleção de produtos. Então o nosso time de planejamento, ele entende o potencial daquele produto e ele faz a sugestão de preço pro seller fazer a configuração do produto dele para que ele seja competitivo na plataforma. Então você, seller, que não acessa o promocional todos os dias para poder olhar as campanhas, porque tem as campanhas sazonais, igual faz o 21, a campanha do dia do pagamento, que são campanhas que a gente já está acostumado, que acontece ali mensalmente, mas a gente tem todo final de semana muita publicidade na TV, em vários lugares, em relação aos produtos, então é importante estar com o promocional. Então a primeira dica é, fique atento ao promocional. O segundo, vou voltar no ponto do full. É muito importante você entender onde o Magalu Entregas, né, que é a nossa vertical de entregas, ela pode apoiar o seu negócio, mas principalmente olhando para os seus produtos, o que a gente pode colocar dentro do full. E o terceiro dele é Ads. Gente, a gente fez, né, uma mudança que já tem, utiliza Ads dentro do Magalu, já viu a nova plataforma, o quanto a nova plataforma está sendo eficiente, ajudando você a ter a gestão
de ads, mas principalmente ter a gestão dos seus indicadores. Então, começar a utilizar, para quem não utiliza ainda, investir é levar o seu produto para ter ainda mais visibilidade dentro do portal do Magalu, seja ali na sugestão do produto, seja como banner. Então a gente consegue posicionar e acelerar ainda mais qualquer estratégia que você faça. Então essas são as 3 principais dicas. E aí, falando de pontos de atenção, a gente está chegando num momento do ano aí que a gente acelera as vendas, então se planejar, cuidar da operação para que esse seja um momento fluido, onde você tem que se preocupar em a venda acontecer, é importante. Então é hora de olhar estoque, é hora de olhar as apostas comerciais que vão acontecer e olhar principalmente a operação. Perfeito. Como que está a minha operação ali de organização do produto, de envio, de impressão e ter assim, os seus backups. Então é hora de olhar para a operação. Se a gente faz isso e cuida desse processo, é viver um final de ano aí de resultado e de venda. Viu, galera? Tá fácil. Cuidar de oferta, participar da campanha, se possível entrar no full, planejamento, aposta certa, GoDeep como parceiro de tecnologia. É isso aí. E vendendo nos canais Magalu. Boa, e sucesso. É preparar para o próximo ano já. Aí tem que aumentar a meta. Chega na meta. Boa, muito obrigado. Lutuli, brigadaço pela parceria, pelo papo. Sempre um prazer estar com a galera do Magalu. Obrigado por estar sempre junto com o nosso time. O time está muito interagindo contigo. Pra gente é um prazer enorme. Galera, agradecendo de verdade a parceria do Magalu e do Lutuli aqui com a gente. E pedir para vocês aí, sigam os canais do Magalu, Acelera com o Magalu, Netshoes, Época, Estante Virtual, a galera é super ativa. Sigam a Lu. A maior influenciadora do planeta. Nem é Brasil, do planeta. É do planeta. Eu vi o Fred falando na última reunião lá na sede do Magalu, falando sobre isso. Vi o Fatala falando da importância. Eu vi umas ferramentas de AI no chat lá que eu fiquei maluco. Enfim, tem bastante coisa acontecendo. O Magalu acho que é pra gente aqui, como brasileiros, é uma referência no que diz respeito ao varejo. É um dos principais e o único player de marketplace 100% nacional, que tem feito um trabalho incrível pelo Brasil inteiro, levando e democratizando esse acesso. Então, acho que mais do que um parceiro de negócio, acho que acredita no que a gente vem fazendo. Então, eu tenho muito orgulho, em nome da GoDeep, de ser parceiro Magalu. Queria que você levasse isso para a turma lá, para a gente é um orgulho imenso estar perto de vocês. Boa. Pra gente também, muito obrigado, tá? Pelo convite. E pra gente, o Magalu também, de não só ter vocês como parceiro, mas estar perto do nosso seller. Total. Então, esse relacionamento. E sempre fazer o convite. Pra você que não vende no Magalu ainda, é utilizar a solução da GoDeep pra poder vender na nossa plataforma. E com certeza você vai entender que isso tudo que a gente tá falando aqui, ele é real e é prático pro nosso seller. Beleza, gente? Seguiram o Magalu, sigam a GoDeep também. Um abraço pra todo mundo. Até o próximo episódio. Fiquem bem. Um abraço. Até mais. GoDeep. É se aprofundando que a gente vende mais.